Olá pessoal, antes de começar a aula, eu quis vir aqui deixar uma mensagem para vocês, um recado. Eu não sou a professora Michelle, nem a professora Hélida, que sabe cantar, não tem esse dom, mas eu queria falar com vocês, porque a gente finalizou o primeiro bimestre, essa é a primeira aula do segundo bimestre. Eu queria agradecer a todos que estão se empenhando em fazer as atividades. Eu sei que estamos num tempo muito sombrio, como diria lá em Harry Potter. Pra quem não sabe, eu sou fã de Harry Potter. Então, os tempos são sombrios, não tem como negar. Então, aquelas pessoas que verdadeiramente se comprometem com o conteúdo, em aprender, em fazer as atividades, em se comprometer consigo e comigo e com a disciplina, de química, eu agradeço. Mas que primeiramente você cuide de você nesse momento, cuide da sua família, fique em casa, cuide da sua saúde mental e física. O conhecimento é algo que é construído e ele é lindo. O conhecimento é algo que é só seu e ele vem de múltiplas inteligências, não uma só, não só em química, de múltiplas inteligências. Então você é muito capaz de coisas que você nem imagina. Então, assim, quero agradecer vocês que estavam comigo nesse primeiro bimestre tão difícil. E agora vamos começar o segundo bimestre. Respirando fundo, pensando que isso vai passar. Uma hora vai passar. Se passou coisa pior, por que não vai passar isso? Então, um beijo pra vocês. E estou morrendo de saudade de ter o contato ao vivo com vocês, não mais só meus dedos e minha voz, ou aulas com uma tela nos separando, mas de a gente conversar ao vivo e dar aquelas risadas. Aproveitem a aula e a gente começa o segundo bimestre com a tão famosa Química Orgânica. Vocês vão gostar, é maravilhosa. Eu sou suspeita a falar, mas é maravilhosa. Então vamos lá pessoal, vamos começar o segundo bimestre, se Deus quiser, com a química orgânica, aquela que é o ramo da química que estuda os compostos do carbono. Então o elemento químico principal aqui é o carbono. Então ele é a estrela do nosso bimestre. Então tudo que a gente vai estudar nesse bimestre e acho que até o terceiro bimestre tem a ver com carbono. Ok? Então vamos lá. A gente primeiro vai entender como é que começou esse estudo da química orgânica. Então começamos com postulados de Kekulé. Postulado é uma teoria que não pode ser comprovada, porém as características de um postulado se aplicam direitinho. Então eles se aplicam tão bem que é quase como uma teoria, quase como comprovado. Ok? O primeiro postulado de Kekulé é que o carbono ele é tetravalente. Então o carbono ele faz 4 ligações e essas ligações são iguais. Carbono é um dos compostos mais estáveis, certo? Então, vamos falar um pouco mais na frente sobre essas ligações do carbono. Aliás, sobre o carbono, fazer 4 ligações, mas por enquanto a gente tem que saber que o carbono é tetravalente, ou seja, faz 4 ligações. A gente já trata do segundo postulado de Kekulé, que as ligações do carbono, elas são equivalentes, ou seja, elas são iguais. Então, se o carbono vai fazer uma ligação com o elemento iodo, por exemplo, o iodo, ele pode entrar nessa ligação, nessa, ou até mesmo, deixa eu ver se a câmera está pegando, está, ou nessa aqui. O iodo, ele pode entrar em qualquer um das ligações do carbono, porque elas são equivalentes, elas são iguais, a não ser quando a gente está falando sobre posição orto, met, para, que isso não é para agora, não precisa se preocupar agora, mas
não é a ver com carbono nas ortometipara, é mais a ver com as ligações vizinhas. Então, o carbono ele continua sendo tetravalente e ele continua tendo ligações equivalentes. O terceiro postulado é que o carbono ele faz cadeias carbônicas estáveis, ou seja, o carbono ele pode se ligar com vários deles, ele se liga com ele mesmo, formando várias cadeias e ele continua sendo estável, certo? Um exemplo bem claro é o RNA e o DNA, que é a estrutura mais estável do que o RNA e o DNA, e ele é uma cadeia carbônica enorme. Nós somos feitos de carbono, Então você pode sair por aí dizendo, olha, oi, tudo bem, eu sou feita de carbono, e você também. Você não vai fazer isso, que você não é louco. Mas nós somos feitos de carbono. Então esses são os postulados de Kekulé, certo? Vamos falar da hibridização do carbono. A teoria mais moderna é a teoria do orbital, né? Acho que vocês já estudaram um pouco de hibridização. Acho que no primeiro ou segundo ano do médio. Mas é uma teoria bem moderna, né? A teoria mais moderna do átomo é a teoria do orbital, que é uma região do espaço com a maior probabilidade de se encontrar um elétron. Ou seja, quando a gente pensa em um átomo, a região que é mais provável, ali no espaço, onde a gente tem os elétrons circulando no átomo, o espaço que temos a maior probabilidade de encontrar um elétron. É o nosso norte do estudo de hibridização, certo? E aqui a gente vai focar na hibridização do carbono. A hibridização pode ser no orbital S, P, no D, no F, é só lembrar de distribuição eletrônica, certo? Mas aí a gente vai focar no S e no P, porque é os únicos que interessam para o carbono. Se você quiser aprofundar mais nesse estudo, é bom dar uma revisão no primeiro ano do médio, quando a gente está estudando distribuição eletrônica, tabela periódica e tudo mais. Então, o S, a probabilidade de se encontrar o elétron está em um modelo de esfera. Isso é bem básico, sabe? E no P, ele parece um infinito, um halteres. Esse é a probabilidade de se encontrar um elétron aí no orbital, certo? Se ele for um orbital do S, é em termos de esfera. Se for um orbital P, é em termos de halteres. Isso é mais a fórmula dele, certo? É a fórmula dele. Não se preocupem. Ai, meu Deus, que difícil. Não, é só a fórmula dele, tá bom? E aí, pra gente encontrar a gente precisa distribuir esse carbono. Lembrando que o número atômico do carbono é 6. Então, a gente vai fazer a distribuição dele. 1s2, 2s2, 2p2. Que aí dá 6 elétrons, certo? Igual o número atômico. Como ele é nêutron, a quantidade de prótons e elétrons é a mesma. Essa distribuição eletrônica, como ele é neutro, a quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons. Fazendo a distribuição aqui, para quem lembra aí das casinhas, a gente vai distribuir os elétrons em cada casinha dessa. Então, na casinha S, a gente tem 2 elétrons, então a gente preenche os 2, né? Na casinha P, nós temos 2 elétrons preenchidos, tá? A gente sempre pega os 2 últimos, ok? Na casinha P, nós pegamos sempre. A gente pega, na casinha S tem 2 elétrons, porque a gente pega sempre o último orbital. Aqui o S e aqui o P. Então, esse não, porque os 2 últimos são esses.
Mas o que a gente tem que olhar é esse valor aqui, tá? Esse 2 aqui. Então, nesse S a gente tem 2. Então, o orbital S foi preenchido e no P a gente tem 2. Só que detalhe, a gente nunca preenche um para cima e um para baixo. Nós preenchemos primeiro todos os quadrinhos para cima e depois vem preenchendo para baixo. Como o P só tem 2 elétrons, a gente só preenche para cima. A ligação química acontece assim. A ligação química acontece nos elétrons desemparelhados. Esses elétrons aqui que estão separados, que a gente chama de elétrons desemparelhados, é onde acontece a ligação química, certo? Então vamos falar do estado de excitação do carbono. Por quê? Porque apesar de ser apenas 2 elétrons desemparelhados, ou seja, esse elétron está emparelhado e esses 2 elétrons estão desemparelhados. E apesar deles estarem desemparelhados, por que o carbono faz 4 ligações? Porque ele fica excitado, ele ganha energia. Isso, minha gente, acontece naturalmente. Então, rapidamente, naturalmente, microscopicamente. O carbono fica excitado e aí esses elétrons, esses 4 orbitais que nós temos aqui, vai ficar semi-preenchido. Então, cada elétron vai para um orbital desse. Cada quadradinho desse a gente chama de orbital, tá bom? Isso acontece por meio de hibridização. Então, aí está a nossa querida hibridização. Então, isso acontece por meio de hibridização. Deixa eu colocar mais pra cá pra ver melhor. Dá pra ver melhor. Dá pra ver minha mão aqui. Tá, pronto. Então, a hibridização é a mistura dos orbitais formando um novo orbital, certo? Então, a mistura desses orbitais aqui formando um novo orbital chama-se hibridização. Aqui nós temos a mistura. Essa hibridização, né, acontecendo no carbono de 3 maneiras. A primeira maneira é o orbital S interagindo, ou seja, se misturando ao orbital P. Então, cada elétron vai para um orbital, como a gente até mostrou anteriormente. Isso faz com que isso forma o orbital sp3, certo? Quando o orbital sp3 do carbono é formado, quer dizer que o carbono faz 4 ligações simples. Então, esse carbono está fazendo 4 ligações simples, certo? Aqui, ó, é o carbono fazendo 4 ligações simples, porque esse está riscado e esse está com os traços. Porque isso é você pensar que o carbono ele está em 3D. Então, ele está vindo para frente aqui na frente da sua cara. Uma está atrás, um está em cima e outro está embaixo. É você imaginar o carbono em modelo 3D. Então, o ângulo desse carbono é 109,28 graus. A fórmula se chama tetraedro, certo? Essa ligação simples nós chamamos de ligação sigma. O que é uma característica de uma ligação sigma? Ela é muito resistente. É muito difícil você quebrar uma ligação sigma, porque uma ligação sigma, ela é muito resistente, certo? Então, essa ligação simples entre o carbono ou qualquer elemento químico, ela se chama sigma, difícil de ser quebrada. Não esqueçam disso. Próxima maneira, né, que o carbono faz hibridização é um orbital S interagindo com 2 orbitais P. Porém, um orbital P vai ficar de fora. Esse orbital P vai ser responsável
vai ser responsável pela ligação dupla. Então, esse P separado vai ser responsável pela ligação dupla. Normalmente nós chamamos eles de P puro, certo? Esse P puro, ele vai receber o nome do orbital de sp2. E esse carbono vai fazer uma ligação dupla com um ângulo de 120 graus. Por que eu sempre falo do ângulo? Porque eu já vi questões caindo sobre o ângulo, a diferença da hibridação, a diferença dos ângulos do carbono. Então não precisa decorar. É raro cair, mas é bom saber que os ângulos são maiores, certo? Quanto maior, uma ligação simples, o ângulo é menor. Na ligação dupla já é maior, né? E a tripla também o ângulo é maior. Sabendo isso já ajuda. Essa ligação aqui, a de baixo, é a sigma, que a gente já estudou aqui, que é difícil de ser quebrada. Mas a ligação dupla é a ligação π, certo? O nome geométrico é trigonal plana desse carbono, certo? Dessa estrutura genética, dessa estrutura geométrica molecular, né? Aqui é tetraédrico e aqui é trigonal plano. Geometria molecular, lembrei lá do primeiro ano. É tudo uma revisão em química, nada se esquece. Sim, o carbono ele pode se ligar assim, mas ele também pode se ligar assim. Ok? Aqui é a ligação sigma e aqui π. Fácil de ser quebrada, difícil de ser quebrada. Não se esqueçam, certo? Isso aqui se chama interação lateral. Ligação π fraca, ligação sigma forte. A última, mas não menos importante, é quando o orbital S, só interage com um orbital P. Os outros dois ficam desemparelhados e são 2P puro. Isso forma o orbital sp. Quando nós temos o orbital sp, nós temos o carbono fazendo 3 ligações. Uma sigma do lado de cá, uma sigma aqui e 2 π. Então, uma forte e 2 fracas. E o nome da geometria molecular dessa molécula é geometria linear. E ela tem um ângulo de 180 graus. Vê que o ângulo é maior. É o maior ângulo que a gente tem aqui. Então, o que é que vocês precisam saber de hibridização? Que o carbono simples, ele tem a fórmula de sp3, o carbono com ligação dupla sp2 e o carbono com ligação tripla sp. Não esqueçam disso. Ligação sigma forte, ligação π fraca. Beleza? Então, vamos falar um pouco sobre as cadeias carbônicas agora. Agora sim, a gente vai classificar as cadeias carbônicas. Como já falamos, né? Os compostos orgânicos são formados fundamentalmente pelos átomos do elemento carbono. Desculpa, pelos átomos do elemento carbono, que constitui a estrutura que chamamos de principal. Essa estrutura principal nós chamamos de cadeia carbônica. Então vamos lá para a classificação dessa cadeia carbônica. Primeiro, a
cadeia carbônica saturada. O que é uma cadeia carbônica saturada? É a cadeia carbônica que apresenta somente ligações simples ao longo da sua cadeia. Então, o carbono só tem ligações simples. Mais uma vez, o carbono não faz 4 ligações? Esse carbono aqui, cada carbono tem que fazer 4 ligações. Quando está sobrando ligações, por exemplo, esse carbono está fazendo uma com esse está fazendo 2, que é uma com esse carbono e uma com esse, e esse carbono está fazendo apenas uma. Essas ligações que sobraram para ser 4, esse carbono vai fazer ligação com hidrogênio, certo? Essa é uma cadeia carbônica saturada. Pode ser assim ou pode ser com 1 milhão de carbonos. Sendo simples, sendo simples, é cadeia saturada. A cadeia insaturada, lembrando que ligação simples é sp3. Quando a cadeia é insaturada, ou seja, ela faz ligações. Quando a cadeia orgânica é insaturada, ela apresenta pelo menos uma ligação dupla ou tripla ao longo da sua cadeia. Então, por exemplo, carbono fazendo dupla ligação com outro carbono. Essa é uma ligação sp2, né? Ela já é uma cadeia insaturada. Se esse carbono faz uma ligação Se esse carbono está fazendo uma dupla ligação, então ele tem orbital sp2 e ele é uma cadeia insaturada, certo? Se ele está fazendo uma ligação tripla com outro carbono, ele já tem ele é uma cadeia insaturada. E sp, né? O seu orbital. Vamos lá. Cadeia ramificada. Apresenta pelo menos uma ramificação ao longo da cadeia. Essa ramificação é com outro. É uma ligação de carbono com hidrogênio. Com outros hidrogênios, não. Essa cadeia ramificada é entre o carbono. Carbono entre carbonos. Ligação ramificada é um carbono se ligando com outro carbono. Então, aqui tem esse carbono aqui, esse carbono aqui, esse carbono aqui. Esse aqui tá faltando 3, esse aqui faltando 3, esse 3, esse 1 hidrogênio, esse 2 hidrogênio e esse 3 hidrogênio. Então, esse aqui, veja aqui que tem ramos, né? Esses ramos é feito por carbono, sendo feito por ligações de carbono com carbono, a gente chama de cadeia ramificada. Cadeia não ramificada é aquela cadeia carbônica que não possui ramos, ou seja, a ligação, o carbono não se liga com outro deles nas extremidades. Ele só liga em forma linear, não nas suas extremidades, certo? Então, aqui tem hidrogênio, mas não carbono. Aqui tem 2 hidrogênios, aqui 2 e aqui 3. Por quê?
é linear, não tem outro carbono, né? Se ligando nas suas extremidades. Cadeia homogênea é aquela que só tem carbono se ligando. Ou seja, entre carbonos só tem carbono. Não tem como resumir mais do que isso. Então, entre a ligação da cadeia carbônica só existe carbono. Então, essa é uma cadeia homogênea. Agora, uma cadeia heterogênea é quando o carbono, entre um carbono e outro, existe um heteroátomo. Que isso pode ser um oxigênio, um nitrogênio, um iodo, um flúor. Entre carbonos, se existir um heteroátomo, agora só entre carbonos, aí a cadeia é heterogênea. Se, por exemplo, for assim, isso é uma cadeia heterogênea? Tempo. Se você responder, não respondeu, então eu vou te dizer que não é. Ela é homogênea. Por quê? Esse heteroátomo não está entre carbonos, ele só está se ligando ao carbono. Então, não é uma cadeia heterogênea. Cadeia aberta, acíclicas ou alifáticas. São aquelas cadeias que são aquelas cadeias abertas, lineares, que não é um ciclo, que não se fecha. Então, todas essas são cadeias alifáticas Então, todas essas são abertas e acíclicas ou alifáticas. Cadeias fechadas são aquelas que têm um ciclo, ou seja, elas se fecham, certo? Essas aqui são carbono. Essas aqui são cadeias fechadas ou alifáticas. Quando a gente tem uma cadeia, fechada, que tem um anel benzeno no meio. Quando a gente tem uma cadeia fechada que tem um anel aromático no meio. Eita, esse anel ficou todo troncho. Quando a gente tem um anel aromático no meio, a gente chama de benzeno, certo? Ou apenas de cadeia aromática, certo? Não chama mais de fechadas ou cíclicas, mas sim de uma cadeia aromática. Então, uma cadeia carbônica, que pode ser aromática ou não. Mas e aí, como é que a gente vai saber se uma cadeia fechada é de um carbono aromático ou não? Através de algo que nós chamamos de ressonância do carbono.
Essa introdução, assim, é um pouco mais complicada, mas não se preocupe. Vocês vão pegar isso rapidinho. Quando a gente tem uma ressonância, quando a gente tem compostos aromáticos, tem que ter pelo menos um núcleo benzeno. Mas o que é ressonância? Ressonância é o movimento da ligação dupla. Ou seja, essa ligação dupla pode vir para cá, essa simples para cá, essa dupla para cá, essa para cá, essa para cá, essa para cá. Esse movimento de essa ligação dupla vir para qualquer lugar quer dizer que está acontecendo uma ressonância. Isso acontece não com ligação simples, mas com ligação dupla. Ligação dupla, para quem não lembra, é a ligação π. A tripla pode ter uma tripla. Pode. A tripla só tá a ligação tripla. Essa ligação aqui, tripla, só tá aqui para ilustrar mesmo, mas a ligação sigma é a simples, a π é a dupla. No anel benzeno acontece esse movimento. Então, essa dupla, ela consegue se movimentar. Então, por isso que nós chamamos de ressonância. Então, essa dupla pode vir para cá. Essa não tá aqui do lado, então ela pode vir para cá. Essa que tá aqui pode vir para cá. Essa simples que tava aqui vem para cá. Essa dupla vem para cá. Essa para cá. E aí nós temos um benzeno igual a esse, porém a dupla em locais diferentes. Significa ressonância que esses elétrons estão sendo compartilhados, estão em movimento. Então, esses elétrons daqui estão sendo compartilhados, certo? E o anel benzeno, ele tem 6 carbonos e 6 hidrogênios. Então, eles têm essa estrutura aqui, nada mais do que isso. Beleza? Então, por isso que ele consegue ser ressonante. Mas como é que a gente vai saber que um carbono, ele é Mas como a gente vai saber que o carbono, ele é aromático ou não? Então, está muito claro aqui, né? Deixa eu escurecer mais. Regra então, vamos lá. Como a gente vai saber que a gente sabe que ressonância significa compartilhamento de elétrons, né? E eles vão estar em movimento. E nessa ligação sendo π. Mas como é que a gente vai saber que existe esse compartilhamento de elétrons ou não? Se esse carbono, ele está fazendo ressonância ou não? Se ele tem um anel benzeno ou não? Se ele tem um anel benzeno, ele é aromático. Se ele não tem um anel benzeno, ele não é aromático. Então, aqui a gente vai descobrir se ele é ou não aromático. Então, vamos lá. Para isso, a gente tem a regra do cientista Huckel. Chamamos de regra de Huckel. A regra de Huckel deixa eu colocar aqui para ficar mais escuro. A regra de Huckel determina se uma cadeia fechada ela é aromática ou não. E através dessa fórmula, 4N mais 2 igual a N
sendo um número de elétrons π, certo? O que é o elétron π? O número de elétrons π. Então, esse π significa que o elemento está fazendo ligação dupla. Então, vamos lá ver exemplos, para ver como isso funciona na real. Aqui nós temos três elétrons π, certo? Que aqui está fazendo Então, aqui nós temos 3 ligações π, só que tem um detalhe. Cada ligação π compartilha um par de elétrons, ou seja, cada ligação dessas compartilha um par de elétrons. Então, aqui tem 2, 4, 6. Então, aqui vai ficar 4n mais 2 igual ao número de elétrons π. Aqui temos 2, 4, 6. Então, 6. Reorganizando, né? Aqui fica 6 menos 2. 4n é igual a 4. Então, n é igual a 1. Quando nós temos o valor dando um número inteiro, quer dizer que esse composto é aromático. Aí, quando ele dá um número não inteiro, ou seja, um número em fração ou decimal, ele não é aromático, certo? Aqui temos mais exemplos. Esse primeiro, nós temos 2 pares de elétrons π, certo? Não, errado. Esses pares aqui do nitrogênio também contam. Então, aqui nós temos 2, 4 e 6. Que esses 2 pares estão interagindo, estão fazendo ressonância. Então, fica 4n mais 2 igual a 6, que é igual ao anterior. Que é igual ao anterior. Que é igual ao anterior. Que é igual ao anterior dá 1. Entenderam que 6 é o número de elétrons que está sendo aqui compartilhados? Que é o número de ligações π. Esse daqui faz ligações π, porque está compartilhando 2 elétrons. Um par de elétrons, né? Já aqui, nós temos um igual a esse. Porém, esse nitrogênio, ele não está compartilhando esse par de elétrons, porque está fora da cadeia fechada. Então, se está fora, não está compartilhando esse par de elétrons. Mas aqui tem 2 com 2, 4 com 2, 6. Então, aqui é a mesma coisa. Igual a 6, número 1. Esses 2 números inteiros, então, são aromáticos. Esse daqui, ele tem quantos pares? 2, 4, 6 e 8. Então, vamos lá. 4n mais 2 é igual a 8. 4n
mais 4n é igual a 8 menos 2. 4n é igual a 6. n é igual a 6 dividido por 4. 6 dividido por 4 dá 1,5, ou seja, um número decimal. Então, esse aqui não é aromático. Ok? Então, se dá o número inteiro, aromático. Se não dá o número inteiro, não é aromático. Essa daqui é a regra de Huckel. 4n mais 2 igual a número de pi. Número de elétrons. Então, a fórmula é 4n mais 2 igual ao número de elétrons π. E estamos acabando a primeira parte, que é agora a classificação do carbono. A gente classificou a cadeia e agora a gente vai fazer a classificação do carbono. O carbono que só faz ligação com um outro carbono, ele só faz ligação com o outro carbono. Esse carbono só está fazendo ligação com esse. Então, esse carbono é chamado de primário. Então, esse é primário e esse é primário, porque só está fazendo ligação com esse carbono aqui. Já esse carbono está fazendo ligação com esse e com esse, certo? Então, esse daqui está fazendo ligação com 2 carbonos. Então, este carbono nós chamamos de carbono secundário, porque ele está fazendo ligações diretas com 2 carbonos. Esse carbono aqui, ele está fazendo ligação com 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, nós chamamos ele de carbono quaternário, fazendo ligações com 4 carbonos. Esse carbono aqui está fazendo ligação com 1, 2, 3 carbonos. Então, ele é chamado de carbono terciário. Esse daqui é primário, esse daqui é primário, esse terciário, esse secundário, esse quaternário. Então, a ligação entre um carbono primário. Carbono se ligando com 2 carbonos, secundário. Secundário. Porém, esse é primário, certo? E esse é primário. Esse continua sendo primário, esse primário e esse primário. Porém, esse daqui está fazendo ligações com 3 carbonos, então esse vai ser terciário. Esse carbono aqui vai fazer ligação com esse carbono, com esse e com esse. Então, este carbono será um carbono quaternário. Esse vai fazer com esse e com esse. Então, esse vai ser um carbono terciário. E esse vai ser primário, 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 primário e primário. Ok? Essa foi a aula introdutória de classificação. Essa foi a aula introdutória de química orgânica. Espero que vocês tenham aprendido e tenham gostado. Qualquer dúvida, só falar comigo via WhatsApp ou Classroom. E não esqueçam de tirar a selfie. Assistindo essa aula, beleza?